Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação. Resolução número 03/2020, CE/UFES. Estabelece as normas da pesquisa eleitoral virtual junto à comunidade universitária do Centro de Educação, visando a escolha de seu diretor e vice-diretor para o quadriênio 2020 a 2024. O Conselho Departamental do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, CE/UFES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a proposta de normas apresentada pela comissão constituída para a elaboração das normas para escolha de diretor e vice-diretor do Centro de Educação, quadriênio 2020 a 2024, constituída pela Portaria número 13, de 1º de junho de 2020, do diretor pro tempore do Centro de Educação, considerando as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde de adoção de medidas de distanciamento e isolamento social como formas de diminuir a propagação da Covid-19, considerando a Resolução número 07/2020, CUN/UFES, de 6 de abril de 2020, que regulamenta a reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e eventos no âmbito da UFES como medida da prevenção à Covid-19, considerando a Resolução número 30/20, CEP/UFES, que aprova em caráter excepcional a substituição de disciplinas dos cursos presenciais aprovadas pelos departamentos e colegiados de curso pelo ensino-aprendizagem remoto temporário e emergencial, EARTE, na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, considerando a aprovação em sessão ordinária do Conselho Departamental do Centro de Educação, CE, realizada em 18 de setembro de 2020, resolve. Título 1º. Das disposições gerais. Artigo 1º. A comunidade universitária constituinte do Centro de Educação, CE, será convocada pela presidente da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral, definida no título 3º, para pesquisa visando a elaboração de lista tríplice de nomes para diretor e vice-diretor do CE a serem submetidos ao magnífico reitor para nomeação. Artigo 2º. A pesquisa eleitoral, de que trata a presente, processar-se-á por meio de eleições, com voto direto e secreto, na data fixada no calendário de pesquisa eleitoral do anexo 1º, por meio do sistema de votação produzido pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UFES, STI, UFES, no endereço eletrônico http://votação.ufes.br, com início às 8 horas do dia 18 de novembro e término às 8 horas do dia 19 de novembro de 2020. Artigo 3º. O processo da pesquisa eleitoral será coordenado pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, segundo as normas constantes desta resolução. Artigo 4º. O processo da pesquisa eleitoral garantirá os recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Título 2º.
dos candidatos e das chapas. Artigo 5º. Serão considerados candidatos elegíveis aqueles inscritos de acordo com as normas estabelecidas na Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto número 1916, de 23 de maio de 1996, e nesta resolução. Inciso 1º. Os candidatos deverão ser docentes que possuam título de doutor, lotados nos departamentos do CE em exercício nas funções de ensino ou administração na UFES. Inciso 2º. Serão considerados inelegíveis os docentes à disposição de órgãos que não pertençam à estrutura organizacional da Universidade Federal do Espírito Santo, os docentes visitantes, os docentes substitutos e os docentes voluntários. Inciso 3º. Os candidatos a diretor e vice-diretor se inscreverão mediante a formação de chapas que serão enumeradas por ordem de inscrição. Inciso 4º. As inscrições de chapas de candidatos a diretor e vice-diretor serão feitas por meio de requerimento dirigido à comissão coordenadora da pesquisa eleitoral pelo endereço eletrônico secretaria-centro-de-educação@gmail.com, com o assunto inscrição de chapa no período de 0 horas do dia 5 de outubro até às 16 horas do dia 6 de outubro de 2020, conforme o calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Inciso 5º. Os requerimentos de inscrição deverão ser preenchidos e assinados digitalmente através do protocolo web, conforme portaria UFES número 1269, de 30 de agosto de 2018. Inciso 6º. No ato da inscrição, deverão ser enviados para o endereço eletrônico secretaria-centro-de-educação@gmail.com os seguintes documentos: a síntese do plano de trabalho, os currículos dos candidatos e o requerimento assinado pelos mesmos, conforme modelo estabelecido pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, anexo 2. Inciso 7º. Não serão aceitas inscrições por meio de procuração. Inciso 8º. A Secretaria Administrativa do Centro de Educação deverá protocolar os documentos de inscrição das chapas no protocolo web da UFES e tramitar para a Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, que fará a análise dos documentos. Inciso 9º. Será permitido o cancelamento de inscrições até às 18 horas do dia 6 de outubro de 2020, conforme calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Inciso 10º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral divulgará na página do Centro de Educação a relação das chapas cujas inscrições foram deferidas e homologadas no dia 8 de outubro de 2020 até às 16 horas, conforme o calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Inciso 11º. Os pedidos de impugnação das chapas poderão ser impetrados por qualquer integrante do corpo de servidores
docentes do corpo discente, bem como por servidores técnico-administrativos aptos ao voto. Inciso 12º. Os pedidos de impugnação das chapas deverão ser fundamentados, protocolados na Secretaria do Centro de Educação pelo endereço eletrônico secretariacentrodeeducacau@gmail.com até às 16 horas do dia 9 de outubro de 2020 e tramitados para a Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, conforme calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Inciso 13º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral reunir-se-á, conforme calendário da pesquisa eleitoral, anexo 1, para julgar os pedidos de impugnação das chapas. O resultado do julgamento deverá ser divulgado até às 16 horas do dia 14 de outubro. Inciso 14º. A numeração das chapas será definida de acordo com a ordem de inscrição, que considerará o horário de recebimento da documentação completa, vide parágrafo 6º do artigo 5º, pela Secretaria Administrativa do CE. Inciso 15º. Após cumpridas as etapas previstas nos parágrafos 4º ao 14º do artigo 5º, a Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral divulgará no sítio do CE http://www.ce.ufes.br a relação das chapas participantes da pesquisa, bem como seus respectivos números. Título 3º. Da Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral. Artigo 6º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral será composta por 4 representantes do corpo docente, sendo um de cada um dos departamentos do CE e um professor do ensino básico, técnico e tecnológico, lotado no Centro de Educação Infantil CRIARTE, 3 representantes dos servidores técnico-administrativos do CE e 3 representantes do corpo discente. Inciso 1º. Os representantes do corpo docente dos departamentos serão indicados pelos respectivos departamentos que integram o Centro de Educação. O docente representante do Centro de Educação Infantil, CRIARTE, será indicado pelos professores do ensino básico, técnico e tecnológico, lotados nesse Centro de Educação Infantil. Os representantes dos servidores técnico-administrativos e os representantes do corpo discente serão indicados por seus respectivos pares. Inciso 2º. A direção do Centro de Educação manterá à disposição da Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral serviços administrativos para o bom funcionamento da comissão. Inciso 3º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral contará com o suporte técnico da STI/UFES e poderá requisitar o apoio da Procuradoria-Geral da UFES e de outros órgãos ou setores que forem necessários. Inciso 4º. Estarão impedidos de integrar a Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral os candidatos a diretor e a vice-diretor, seus cônjuges e parentes até 2º grau, consanguíneos ou afins. Artigo 7º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral
funcionará com a presença da maioria simples de seus membros, deliberando com a maioria simples dos presentes. Inciso 1º. A ausência de representantes de determinada categoria não impedirá o funcionamento da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral. Inciso 2º. Perderá a representação na comissão coordenadora da pesquisa eleitoral aquele integrante que faltar sem justificativa a 2 reuniões consecutivas, assumindo a titularidade o suplente do respectivo segmento. Artigo 8º. A comissão coordenadora da pesquisa eleitoral compete: letra A. Elaborar o calendário da pesquisa eleitoral para escolha do diretor e vice-diretor do CE, anexo 1. Letra B. Elaborar o modelo de requerimento para inscrições das chapas dos candidatos, anexo 2. Letra C. Convocar a comunidade do CE a participar da pesquisa eleitoral para a escolha do diretor e vice-diretor do CE para o quadriênio 2020/2024. Letra D. Dar publicidade às presentes normas e ao calendário de pesquisa eleitoral por meio de edital que abrirá e detalhará os procedimentos para a inscrição de chapas com a hora e data fixada pelo calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Letra E. Promover a realização de, no mínimo, um debate virtual com os candidatos formalmente inscritos e deferidos, viabilizando sua transmissão para a comunidade do CE. Letra F. Dar publicidade, por meio de edital, da relação dos participantes da pesquisa para a escolha do diretor e vice-diretor do CE para o quadriênio 2020/2024 e tornar público o prazo para as solicitações de retificação e regularização de participantes com todas as datas e horas fixadas pelo calendário de pesquisa eleitoral, anexo 1. Letra G. Homologar as inscrições das chapas dos candidatos ao processo de pesquisa eleitoral. Letra H. Dar publicidade, por meio de edital, dos locais onde se encontram a relação das chapas dos candidatos inscritos, seus respectivos currículos, planos de trabalho e informar o prazo para recurso de indeferimento de candidato de acordo com a data fixada pelo calendário da pesquisa eleitoral, anexo 1. Letra I. Julgar em primeira instância os recursos de indeferimento de candidatos até data fixada pelo calendário da pesquisa eleitoral do anexo 1. Letra J. Providenciar, junto com a STI/UFES, os procedimentos necessários para a eleição virtual. Letra K. Dar publicidade na data fixada pelo calendário da pesquisa eleitoral, anexo 1, por meio de edital, da relação definitiva das chapas dos candidatos inscritos e do processo de votação. Letra L. Determinar as normas para a realização da propaganda virtual. Letra M. Convocar os candidatos a diretor e vice-diretor para a realização de debate, a ser realizado até a data fixada pelo calendário da pesquisa eleitoral, anexo 1. Letra N. Coordenar e supervisionar todo o processo de pesquisa eleitoral a que se refere esta resolução.
Letra O. Decidir, em primeira instância, as reclamações e impugnações relativas à execução do processo da pesquisa eleitoral. Letra P. Credenciar um representante de cada uma das chapas para acompanhar a apuração dos votos. Letra Q. Organizar, juntamente com a STI/UFES, o processo de votação virtual. Letra R. Atuar como junta fiscalizadora do processo de pesquisa eleitoral. Letra S. Publicar os resultados da pesquisa eleitoral. Letra T. Resolver os casos omissos. Parágrafo único. A comissão coordenadora da pesquisa eleitoral deverá lavrar e assinar uma ata da pesquisa eleitoral que incluirá, em ordem decrescente de classificação, as chapas com os nomes dos candidatos. Título 4º da votação. Artigo 9º. O voto será facultativo aos participantes da pesquisa eleitoral definida neste título. Artigo 10º. A votação ocorrerá de forma virtual em plataforma produzida pela STI/UFES, a partir de informações sobre participantes, listagens, chapas e modalidades de votos por segmento apresentados pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral. Inciso 1º. A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral tornará público o endereço eletrônico do sistema de votação, cuja data será prevista no calendário da pesquisa eleitoral, anexo 1. Inciso 2º. O participante da pesquisa eleitoral poderá votar por meio de dispositivos eletrônicos que permitam o acesso à internet. Inciso 3º. O acesso do participante à plataforma de votação da pesquisa eleitoral ocorrerá das 8 horas do dia 18 de novembro às 8 horas do dia 19 de novembro de 2020. Inciso 4º. Para ter acesso à plataforma virtual de votação, o participante da pesquisa eleitoral utilizará login e senha única, já usados para as atividades realizadas em ambiente virtual na UFES. Inciso 5º. O login único será usado apenas para o acesso ao sistema de votação. Essa informação não será usada no momento de computar o voto, que é secreto e inviolável. Artigo 11. Mesmo se houver apenas uma chapa inscrita, haverá votação virtual com os mesmos critérios e mecanismos. Artigo 12. São participantes da pesquisa eleitoral. Primeiro, todos os membros do corpo de servidores docentes do quadro permanente do CE/UFES, inclusive os afastados para cursos de pós-graduação, licença capacitação e à disposição de órgãos externos à UFES, exceto os que estiverem com seus contratos de trabalho suspensos em licenças sem vencimentos e os inativos. Segundo, todos os membros do corpo de servidores técnico-administrativos lotados no CE/UFES, inclusive os afastados para cursos de pós-graduação, licença para capacitação e à disposição de órgãos externos à UFES, exceto os que estiverem com seus contratos de trabalho suspensos em licenças sem vencimentos e os inativos. Terceiro, todos os membros do corpo discente, a saber,
Letra A. Os alunos regulares de graduação em Pedagogia e em Educação do Campo do Centro de Educação da UFES, matriculados no semestre letivo da pesquisa eleitoral, exceto os alunos que se encontrarem em trancamento de matrícula até o dia da solicitação da listagem de votantes à Pró-Reitoria de Graduação da UFES, alterado pela Resolução 5/2020, CE/UFES. Letra B. Os alunos regulares dos cursos de pós-graduação stricto sensu, doutorado, mestrado e lato sensu, na modalidade presencial do Centro de Educação da UFES, matriculados no semestre letivo da pesquisa eleitoral, exceto aqueles que se encontrarem em trancamento de matrícula até o dia da solicitação da listagem de votantes à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFES, alterado pela Resolução 5/2020, CE/UFES. Letra C. Os discentes regularmente matriculados em cursos do Centro de Educação na modalidade EAD. Artigo 13. Cada participante da pesquisa eleitoral tem direito a votar uma única vez. Inciso 1º. Em caso de um mesmo participante da pesquisa eleitoral possuir mais de uma vinculação com o CE/UFES, o seu direito de voto será exercido nas seguintes condições. Primeiro, o servidor docente que também for estudante ou servidor técnico administrativo votará como servidor docente. Segundo, o servidor técnico administrativo que também for estudante do CE/UFES votará como servidor técnico administrativo. Terceiro, o discente matriculado em mais de um curso votará apenas uma vez, levando-se em conta a matrícula mais antiga. Inciso 2º. Não haverá voto por procuração ou por correspondência. Artigo 14. A acessibilidade no sistema de votação deverá ser garantida pelo STI/UFES. Título 5º. Da apuração. Artigo 15. Terminado o período de votação, o presidente da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral declarará o seu encerramento. Artigo 16. Após o encerramento da votação, a comissão coordenadora da pesquisa eleitoral entrará no sistema de votação e fará o download do resultado parcial da eleição por segmento, para em seguida apurar o resultado final conforme o artigo 18. Artigo 17. Na central de apuração, localizada no auditório do CE, edifício Paulo Freire do Centro de Educação, deverão permanecer membros da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral e um representante de cada uma das chapas concorrentes, atendendo às normas de biossegurança da UFES. Artigo 18. Na apuração dos resultados, será obedecida a ponderação de 1/3 para cada categoria de votantes, quais sejam docentes, técnico-administrativos e discentes, devendo ser calculada a pontuação pela seguinte fórmula: ND mais NE.ND/NE mais NS.ND/NS, onde ND é igual ao número de docentes pertencentes ao quadro permanente do Centro de Educação, acrescido do número de docentes afastados para treinamento e à disposição de outro órgão, conforme definido no artigo 3º.
NE é igual ao número de estudantes regularmente matriculados no Centro de Educação até o dia 6 de outubro de 2020. NS é igual ao número de servidores técnico-administrativos lotados no Centro de Educação. ND é igual ao número de votos válidos do docente na chapa. NE é igual ao número de votos válidos dos estudantes na chapa. NS é igual ao número de votos válidos dos servidores técnico-administrativos na chapa. Inciso 1º. Serão consideradas 2 casas decimais para a realização dos cálculos das parcelas da expressão especificada no caput deste artigo para cada chapa. Inciso 2º. O resultado da expressão terá apenas 1 casa decimal, fazendo-se o seu arredondamento para o número inteiro imediatamente superior se a segunda decimal for maior ou igual a 5, ou mantido o valor da mesma decimal se a segunda for inferior a 5. Inciso 3º. Os trabalhos não serão interrompidos uma vez iniciado o processo de votação e apuração. Artigo 19. A mesa apuradora elaborará um boletim firmado pelos membros e pelos representantes de cada uma das chapas, no qual deverá constar: letra A, número de votantes, professores, técnico-administrativos e estudantes. Letra B, número de votos efetivamente consignados, número de votos válidos. Letra C, número de votos em branco. Letra D, número de votos para cada chapa. Artigo 20. Será considerada escolhida a chapa que tiver o maior número de pontos, uma vez que o resultado final da votação provém da fórmula descrita no artigo 18. Artigo 21. Em caso de empate no resultado da apuração dos votos, serão classificados pela ordem sucessivamente os candidatos por: primeiro, maior tempo de serviço no centro de educação como docente; segundo, maior idade. Artigo 22. Encerrada a apuração, a comissão coordenadora da pesquisa eleitoral encaminhará ao presidente do Conselho Departamental do CE/UFES a ata sobre o processo de votação e o resultado da pesquisa eleitoral. Título 6º. Dos recursos. Artigo 23. No decorrer do processo eleitoral, a comissão coordenadora da pesquisa eleitoral deliberará e decidirá a respeito dos recursos apresentados pelos candidatos das chapas antes do início da apuração. Artigo 24. Poderão ser interpostos recursos em segunda instância contra a decisão da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral no prazo de 24 horas, contados a partir da divulgação oficial dos atos da comissão, perante o Conselho Departamental do Centro de Educação, que se reunirá no prazo máximo de 24 horas e decidirá sobre o recurso. Inciso 1º. Os recursos deverão ser encaminhados pelo endereço eletrônico secretariacentrodeeducacal@gmail.com. Inciso 2º. Será liminarmente indeferido pelo Conselho Departamental do Centro de Educação o recurso que não tiver fundamento. Título 7º. Da propaganda das chapas. Artigo 25. É permitido a campanha dos candidatos: primeiro, debates temáticos entre os candidatos
coordenados pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral do Centro de Educação /UFES. Segundo, discussão com servidores, docentes e técnico-administrativos e com discentes. Terceiro, propaganda virtual. Inciso 1º. Haverá um teto de gastos para cada chapa realizar a propaganda eleitoral virtual no valor de R$ 4.000. Inciso 2º. Poderão ser enviadas mensagens pelo endereço eletrônico dos colegiados dos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro de Educação /UFES às estudantes, máximo 2 por chapa, ao longo da campanha de 0h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 17 de novembro de 2020. Inciso 3º. Poderão ser enviadas mensagens pelo endereço eletrônico institucional da Secretaria Administrativa do CE aos ou às servidoras ou servidores, docentes e técnico-administrativos, máximo 2 por chapa, ao longo da campanha, de 0h do dia 16 de outubro até às 23h59 do dia 17 de novembro de 2020. Inciso 4º. Poderão fazer uma visita de até 15 minutos a reuniões administrativas online de departamentos, colegiados e reuniões institucionais para apresentar seu programa. Inciso 5º. Poderá ser feita propaganda em sítio próprio, envio de mensagens eletrônicas, publicações em blogs, redes sociais, desde que não sejam utilizados sítios de entidades públicas, sindicais e pessoas jurídicas em geral. Artigo 26. É vedado a campanha dos candidatos. Primeiro, realizar propaganda eleitoral fora do período estabelecido pelo calendário da pesquisa eleitoral no anexo 1. Segundo, utilizar recursos patrimoniais públicos, exceto aqueles listados nesta resolução. Terceiro, utilizar recursos financeiros públicos. Quarto, utilizar recursos privados de não votantes. Quinto, utilizar assessoria de marketing profissional. Sexto, realizar impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. Sétimo, realizar e divulgar pesquisa de intenção de voto. Oitavo, realizar propaganda virtual por manifestação anônima, uso de perfil falso, de robôs, disparo de mensagens instantâneas em massa, telemarketing e ofensa à honra ou imagem de um candidato. Nono, usar na propaganda eleitoral, virtual ou impressa, símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. Décimo, divulgar na propaganda fatos que se sabem inverídicos em relação a algum candidato, capazes de exercerem influência perante os eleitores. 11º, inserir publicação de novos conteúdos nas aplicações de internet no dia da eleição, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
Artigo 27. Qualquer outro recurso, além dos especificados, só poderá ser utilizado com a autorização da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral. Artigo 28. Em 26 de novembro de 2020, até às 16 horas, as chapas deverão enviar à comissão coordenadora da pesquisa eleitoral pelo endereço eletrônico secretariacentrodeeducacau@gmail.com a prestação de contas final com a devida comprovação dos gastos, a qual deverá ser protocolada na Secretaria do Centro de Educação /UFES. Artigo 29. Verificada a procedência pela comissão coordenadora da pesquisa eleitoral, as denúncias de abuso serão julgadas em primeira instância por esta comissão e em segunda instância pelo Conselho Departamental do CE, que poderá, inclusive, conforme a gravidade, decidir pelo cancelamento da inscrição da chapa, bem como tomar as demais medidas administrativas e legais cabíveis. Inciso 1º. Estarão impedidos de julgar a matéria prevista no caput deste artigo os integrantes do Conselho Departamental que sejam candidatos a diretor ou a vice-diretor, seus cônjuges e parentes até segundo grau, consanguíneos ou afins. Inciso 2º. Conforme aprovado na norma geral da consulta e considerando a inscrição de 2 ou mais chapas concorrentes, a comissão coordenadora da pesquisa eleitoral apresentará também o calendário de debates virtuais, prevendo um debate no dia 4 de novembro de 2020, de 20 horas às 22 horas. Inciso 3º. Fica por este documento convidada toda a comunidade acadêmica do Centro de Educação para a apresentação das chapas, dos programas e debates entre as chapas, cumprindo as datas e horários previstos no calendário eleitoral, anexo 1, em observância às normas definidas e divulgadas pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral. Título 8º. Das disposições finais. Artigo 30. As atividades da Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral terão prioridade em relação às demais atividades na instituição. Artigo 31. O representante discente na Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral terá suas faltas às atividades acadêmicas justificadas nos dias e horários de reuniões da comissão, mediante declaração do presidente desta. Artigo 32. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Graduação encaminharão à Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral até o dia 19 de outubro de 2020, por meio digital ou magnético, respectivamente, a relação dos alunos de pós-graduação, stricto sensu, lato sensu e de graduação regularmente matriculados no semestre letivo de realização da pesquisa eleitoral. Artigo 33. O Departamento de Gestão de Pessoas, DGP, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, da UFES, encaminhará à Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral até o dia 19 de outubro de 2020 a listagem por meio digital ou magnético, a relação atualizada dos servidores docentes e técnico-administrativos do Centro de Educação da UFES. Artigo 34. A comissão coordenadora divulgará a lista dos votantes na pesquisa eleitoral
no dia 23 de outubro de 2020, conforme calendário de pesquisa eleitoral do anexo 1. Parágrafo único. Os participantes da pesquisa eleitoral, cujos nomes não constem da lista de votantes, poderão protocolar solicitação à comissão coordenadora da pesquisa eleitoral pelo endereço eletrônico secretariacentrodeucacau@gmail.com até às 16 horas do dia 30 de outubro de 2020 para regularizar sua situação. Artigo 35. A comissão coordenadora da pesquisa eleitoral assegurará tratamento igualitário às chapas concorrentes. Artigo 36. Fica proibido, durante o processo de consulta eleitoral, o uso de veículos desta universidade, bem como daqueles que atendem aos convênios ou contratos estabelecidos em parceria com a UFES, para efeito de campanha das chapas e de transporte de participantes. Artigo 37. Das decisões da comissão coordenadora da pesquisa eleitoral, caberá, no prazo de 24 horas, recurso fundamentado interposto junto ao Conselho Departamental do Centro de Educação da UFES. Artigo 38. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão coordenadora da pesquisa eleitoral, aplicando-se subsidiariamente o Código Eleitoral Brasileiro. Artigo 39. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação e revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2020.